Olá, começa agora mais um Ideias. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar conversando com Antônio Carlos Gouveia, o Carlão, acreano, medalhista olímpico, trouxe a medalha de ouro para o Brasil junto à seleção brasileira de vôlei em Barcelona 92 e que está aqui no Acre para acompanhar, esteve no Acre para acompanhar a primeira conferência estadual de esporte. Boa noite, Carlão, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo, é sempre um prazer estar aqui, né, e participar, né, de esporte na minha região, super importante, né, esse primeiro congresso aí. A gente espera que seja o ponto de partida, né, para muitos se falar do esporte, que é muito importante. Carlão, você saiu do Acre e conseguiu obter êxitos na tua carreira como desportista, participando de 2 Olimpíadas, uma delas trazendo inclusive a medalha de ouro, que foi em Barcelona 92. Depois você participou de Atlanta 96. Conta um pouco sobre essa trajetória e fala um pouco das dificuldades que você encontrou vindo do Acre, de um estado que não tem a tradição no voleibol. Eu aqui no Acre, né, sempre fui apaixonado por esporte. O vôlei, sem dúvida nenhuma, foi o último a entrar na minha vida, né, mas aqui no Acre eu joguei futebol, né, eu estudava no Meta. Você saiu daqui com quantos anos? Eu saí daqui com 16 para 17 anos para estudar em Fortaleza, né, mas já joguei basquete, handebol, futebol. Né, já jogava voleibol nessa época? Brincava aqui em Rio Branco, né, mas nada assim que me chamasse muita atenção, né, não era o esporte que eu realmente tinha uma paixão. E em Fortaleza, né, estudar no Colégio Farias Brito, tinha mais ou menos os mesmos moldes de competição, que era o Jogo das Primaveras, né, lá funcionava, tinha umas copas, né, cada colégio tinha suas copas, e eu comecei a praticar basquete e fui convidado pelo técnico de vôlei para integrar a equipe, né, no qual ele me daria uma bolsa de estudo. Eu estudava num colégio particular. A estatura deve ter influenciado nessa decisão. Sem dúvida, né, porque no Ceará não é típico você ter um atleta alto, né, acho que a minha altura influenciou muito, né, apesar da primeira equipe que eu procurei, né, eu fui dispensado pelo técnico, né, mas isso aí são coisas que acontecem também na carreira. Por conta da altura? Não, é porque realmente não era um esporte que eu praticasse, né, era muito desajeitado, era muito grande, magro, né, e a primeira equipe que eu fui lá, o clube é o Círculo Militar, e ele resolveu não investir em mim, né, e eu fui para o Náutico, que era um outro clube que ficava a uns 3, 4 quarteirões, levado pelo professor Vicente, né, do Colégio Farias Brito. E lá conheci o Zé Raimundo, né, famoso no Ceará como Zé Fuzil, né, que até hoje trabalha com voleibol, trabalha com esporte, é um apaixonado. E ele viu em mim um potencial muito grande, né, e me convocou para a seleção estudantil. Foi aí que realmente eu comecei, né, a disputar alguns torneios e campeonatos a nível nacional, né. Joguei o JEBs, em Brasília, a gente foi terceiro. Depois joguei o Jogos Estudantis Brasileiros. Isso, joguei o Campeonato Brasileiro, onde a gente foi campeão, e foi minha primeira convocação para a seleção juvenil, né. Foi o ponto de partida, assim, né, para o início da minha carreira. Inclusive tem uma história um pouco engraçada nesse início de carreira, né, de uma convocação, um nome trocado. Conta essa história para a gente. Foi uma situação assim até um pouco engraçada, né, como você falou, porque veio a convocação para a seleção juvenil e o presidente da Federação Cearense, na época, era o senhor Estélio, que era o presidente da ABB, e o meu nome é Antônio Carlos Gouveia. E ele tinha uma atleta lá que se chamava também Antônio Carlos, agora não me recordo se é de Almeida ou algum outro nome. Enfim, ele recebeu o fax com a minha convocação. Eu tinha sido o melhor jogador do Campeonato Juvenil, e ele ignorou isso e utilizou de uma certa política, né, para levar um atleta do clube dele. Mas, sem dúvida nenhuma, quando ele chegou no Rio de Janeiro, né, que é onde a seleção se concentrou, em Jacarepaguá, todo mundo conheceu, viu que já estava habituado a gente a participar dos campeonatos. Pessoal de Minas, Rio Grande do Sul. Viram que era outra pessoa no seu lugar. Bem mais baixo, né? Que era metade da minha altura, né? Então foi assim uma situação bem engraçada. Depois eu cheguei, né, liguei para o técnico, ele pediu para mim ir para o Rio de Janeiro,
Eu até perdi a semana toda de treinamento, foram convocados na época entre 20 e 25 atletas, né? E cada semana ele cortava entre 2, 3 atletas até chegarem a 18, né? Que é normalmente o que a seleção fica até na época do campeonato. E a gente estava treinando para o Campeonato Mundial Juvenil na Itália, né? E assim, chegando lá, encontrei ele, a gente conversou, eu falei, pô, você está indo embora já? Ele falou, tá, estou feliz que já ganhei o material, pegou a bolsa da seleção e partiu, né? Mas eu acho que quando as coisas têm que acontecer na tua vida, né, elas acontecem, as coisas conspiram quando você realmente, né, tem disposição, tem vontade, né? E eu tive 2 dias para treinar e o Brunoro, José Carlos Brunoro, que era o técnico da seleção adulta, estava coordenando as seleções juvenis, né, viu que eu tinha realmente muita disposição, pouca técnica, mas muita disposição e vontade de treinar e aprender. Né, ele foi me mantendo no grupo, eu fui ganhando confiança, né, e ali foi todo o início da minha carreira, porque ele, como técnico da adulta, no ano seguinte ele me convocou, né, até porque eu comecei realmente a me destacar dentro do voleibol aqui no Brasil. Como é que você falou agora que ele percebeu que você tinha muita vontade e muita disposição? Como é que um olheiro, quem está em busca de novos talentos no esporte, percebe que alguém vai ser um grande jogador, que alguém vai ter muito sucesso na carreira de esportista? Não, isso é uma coisa realmente difícil de você, vamos dizer, detectar, né? Óbvio que você consegue detectar o talento, você vê realmente o interesse, né, da pessoa no esporte, porque o esporte de alto nível, ele exige muito sacrifício, né? Muita gente acha que é uma vida boa, realmente é, porque você, viajei o mundo inteiro, né? Eu conheço várias culturas, né? Conheci muitas pessoas dentro do esporte, eu formei a minha família, né? Meu caráter, enfim, aprendi a ser mais sociável, né? Principalmente com o esporte coletivo, né? E essas coisas contam muito. E o técnico, né, você observa, tem muitos que utilizam às vezes o teu potencial, a tua altura, né? Eu era muito forte fisicamente, sempre pulei muito bem, né? A parte física eu era nota 10 e ele resolveu apostar em mim, né? E aí com essa convocação para a seleção juvenil, então, a gente pode ser considerado o grande passo para a tua carreira como profissional? Sem dúvida nenhuma, né? Dali eu parti para a Copa Gás, foi meu primeiro time profissional em Campo Grande, né? E da Copa Gás fiquei aproximadamente 6 meses jogando nessa equipe. Eu fui para o Minas Tênis Clube, né? E dali realmente aconteceu a minha primeira convocação para a seleção adulta. Eu fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão da Copa Brasil. Comecei a conquistar os meus primeiros títulos. Você ainda se lembra da emoção da primeira convocação? Lembro. Eu tava na realidade, telefonaram para mim, né? Eu fui avisado, né, daquela convocação. E eu acho que é uma coisa muito bacana a tua primeira convocação, né? Fiquei muito feliz, muito contente, né? Principalmente porque eu tinha feito um grande campeonato, né? E esperava essa convocação. E dali, né, foi o início de todo um ciclo meu dentro da seleção brasileira durante 15 anos. E essa época, que época mais ou menos era essa? A seleção juvenil foi convocada em 85 e 86, em seguida a seleção adulta. Eu comecei a jogar em final de 83 para 84, né? Então foi assim uma ascensão muito rápida. Eu tive que, como eu não joguei infantil, juvenil, me faltava base, eu tive que desenvolver isso tudo durante o tempo. Que são questões técnicas mesmo que você vai aprender. Que tu aprende desde jovem, né? Eu não tive a possibilidade, né, desse aprendizado inicial, então eu tive que me esforçar o dobro, né, para conseguir atingir o patamar dos demais jogadores. E dos meados da década de 80, então, você chega até 92, que foi, eu acredito, o grande momento da tua carreira enquanto desportista. Uma medalha, afinal de contas, o Brasil nunca tinha levado uma medalha de ouro numa Olimpíada no voleibol. A gente teve prata em 84. A gente teve prata no Mundial de 82 na Argentina e 84 prata também em Los Angeles. E o que eu me lembro da época um pouco é que em 92 as pessoas não estavam tão confiantes na seleção, acreditavam que ia ser um trabalho preparatório para Atlanta.
E como é que foi essa surpresa? Foi uma surpresa chegar ao ouro? Não, sem dúvida nenhuma a gente pretendia ficar ali entre os 4, né? Seria super importante, era uma seleção jovem, mas a gente estava treinando para conseguir o melhor resultado possível, né? Mas cada um guardou no seu íntimo isso, né? Até porque a gente pegou uma chave muito difícil e, consequentemente, a gente começou a jogar muito bem, a equipe cresceu muito dentro da competição, a gente estava muito bem fisicamente, né? Eu acho que a gente jogou aquele campeonato assim, foram 7 jogos, a gente jogou com o pé nas costas, né? Bem fisicamente, sem nenhum problema físico, sem nenhuma contusão. Como eu te falei, as coisas vão conspirando quando você está com disposição, quando você tem um pensamento positivo, né? E foi assim uma conquista maravilhosa, né? Não só para a gente, mas para o esporte brasileiro em geral, né? A única, até hoje, a única medalha do esporte coletivo, né, que a gente conquistou, medalha de ouro do esporte coletivo. A gente espera que o Brasil agora vá em Atenas e consiga mais uma medalha de ouro, né? Como é que você analisa a situação do desporto no Brasil hoje? Porque, enfim, o Brasil, o máximo que já conseguiu trazer de medalhas foram 16 medalhas em uma Olimpíada, enquanto você vê países como Estados Unidos ou Cuba, que é um país bem menor, que tem um investimento no esporte, levando muito mais medalhas. Você acha que esse número é um número que não representa o potencial que o país tem? Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem um potencial muito grande no esporte, mas faltam investimentos, né? Falta uma lei de incentivo fiscal, né? E a gente já vem batendo nessa tecla há muitos anos, já pedimos inclusive reunião com o presidente, antes até mesmo com o Fernando Henrique chegamos a levar uma carta, porque tinha, né, com o Sarney, depois o Collor acabou, né? E o esporte realmente necessita disso. Já foi provado que ele é uma das formas mais baratas de inserção social. E o esporte não é só o esporte de alto nível, né? O esporte que é lazer, né? O esporte que é formação, né? Você agregar esporte, né, social e estudo, ensino, né? Isso é uma coisa muito bacana. Só que países como Estados Unidos, Cuba, eles têm uma política determinada para isso, né? Aqui no Brasil eu acho que falta isso, né? Uma política específica para que a gente possa desenvolver o esporte, né, a atividade física, patrocínios, enfim, da melhor maneira possível. Carlão, você também já jogou na Itália, jogou em outros países. Qual que é a diferença da profissionalização do esporte que você percebeu do Brasil em relação a outros países? Eu acho que na Itália você tem um campeonato muito forte, né? Você joga com a equipe com 2 estrangeiros, pelo menos na minha época era assim, 16 equipes, dos quais 8 ou 10 equipes, com totais chances de ganhar o título. Eu joguei na Itália ali por 4, 5 anos, aproximadamente. Jogou no Parma da Itália? Joguei no Parma, Maxicono, né? Uhum. E a gente era uma equipe muito forte, né? Uma equipe que tinha muita disposição, muita garra, muita técnica, né? E a gente foi campeão de tudo lá, né? A gente foi bicampeão italiano, a gente chegou dos 4 campeonatos, a gente chegou em 3 finais, né? Ganhamos a Copa Itália, a Copa Europa, enfim, tudo que uma equipe poderia conquistar. Tem diferença ganhar um campeonato na Itália e ganhar um campeonato aqui no Brasil? Tem, sem dúvida nenhuma. Lá é um campeonato muito mais forte, muito mais desgastante. Você chega no final da temporada muito desgastado, né? Isso é muito estressante e a cobrança em cima do estrangeiro é muito grande, né? Mas foi uma experiência maravilhosa para mim, morar na Itália, ter a oportunidade de conviver, né, com outra cultura, né? Eu acho que isso é o que muita gente busca quando quer jogar na Itália. Carlão, a gente vai para um rápido intervalo. Bom, a gente está aqui conversando com o Carlão, campeão olímpico brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta conversando com o acreano Carlão, medalhista olímpico brasileiro e ex-jogador profissional de vôlei. Carlão, qual que é o teu envolvimento com o voleibol hoje?
A gente está dentro de um projeto no Banco do Brasil, né? Eu, junto com o Paulão e o Pampa, né? Que fomos campeões olímpicos em Barcelona, até porque o Banco do Brasil já é parceiro do vôlei há 13 anos, e a gente participa de um projeto chamado Embaixadores Olímpicos, né? Onde a gente faz a parte de endomarketing do banco, né? A gente divulga toda a parte social do banco, divulga o Fome Zero, o projeto social Fome Zero do Banco do Brasil, né, dentro do circuito brasileiro de vôlei de praia, né, feiras de agronegócios, né, feiras agropecuárias, enfim. A gente divulga dentro das parcerias que o banco tem com as prefeituras, governos, pelo Brasil inteiro, né? E ano passado a gente foi em 20 estados e tem sido assim muito bacana, né? A gente visita instituições de caridade, Hospital do Câncer Infantil, dá palestras de universidades, colégios, né? Eu acho que é uma maneira de você realmente contar e falar de coisas positivas, né? Uma palestra motivacional, né? Onde a gente conta as coisas positivas que o esporte traz para você, né? Que é o trabalho em conjunto, o respeito ao próximo, né? E trabalhar também o esporte, né? Fazer com que o brasileiro veja, né? E que os políticos do Brasil vejam o esporte como uma forma de inserção social, né? Muito importante para essa garotada, para essa juventude que está totalmente excluída de tudo dentro do Brasil, né? Então, estou muito contente de estar trabalhando nesse projeto, muito feliz. Esse é o 2º ano, né? A gente também vai para a Olimpíada, né? Que é uma coisa bacana. E tem dado super certo, tem sido assim motivo de muitos elogios dentro do Banco do Brasil, né? Pelo trabalho que a gente está fazendo. O que você acha que pode ser feito dentro dessa ideia para que outras pessoas possam obter o sucesso que você obteve? Eu acho assim, né, que o atleta, normalmente aqui no Brasil, né, a gente tem várias deficiências no sentido de que você fica ali durante, como eu fiquei 15 anos, né, e muitos jovens, às vezes você consegue atingir um patamar, né, de alto nível como eu consegui, né, você consegue, vamos dizer assim, o pessoal chama fazer um pé de meia, né, para que depois você tenha uma continuidade na tua vida, né? Mas muitos não têm essa possibilidade e dedicam 10, 15 anos, né, da carreira, e aqui no Brasil você não tem aquela obrigação de estudar, né, de concluir uma faculdade. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que ter leis, né, como eu falei já no início, leis específicas para o esporte, né, que obriguem os clubes de futebol, né, as federações, enfim, a você praticar o esporte, né, mas ao mesmo tempo você estudar, né, e você funcionar mais ou menos parecido com Cuba, que é um sistema muito bacana, né, que você só consegue passar para um outro patamar se você estiver bem nos estudos, né, e concluir todo o teu curso secundário e depois você passa para um nível mais alto, que seria a faculdade, que já aí você já é o atleta de alto nível, né? Como acontece no basquete norte-americano também. No basquete, em vários esportes, né? Porque eu acho que é importante você ter sempre informação, estar sempre, de alguma maneira, estudando, lendo, né? É um incentivo que você tem. E eu acho que o esporte brasileiro está caminhando, né, nesse sentido. E a gente, como atleta, né, está procurando dar uma força, está procurando brigar para que isso aconteça. Carlão, no esporte a gente sempre ouve aquela velha máxima de que o importante é competir. Na prática isso vale mesmo? Não, acho que isso funciona muito pouco, né? Porque eu acho que competir é importante, né? Mas, principalmente, eu penso assim, né? Para mim, o que me motivou no esporte durante 24 anos é a competição, né? É óbvio que a vitória é sempre importante porque você é cobrado pelo teu patrocinador, por resultado, né, em termos de seleção pela torcida, né, principalmente quando você atinge um patamar. Mas eu gosto muito da competição, né? O que me motiva é a competição, é você estar disputando. E isso no esporte é uma coisa assim que é muito bacana, né? O vencer, o ser campeão é importante, né? Mas o competir, o estar praticando esporte, estar vivendo naquele meio, né, que é uma coisa que você sente muita falta quando você para de jogar, né, e de repente você não tem aquela oportunidade de continuar no meio fazendo algum tipo de trabalho, né? Então a competição é importante, né, mas sem dúvida nenhuma 95% dos atletas, né, eles são não obrigados, mas compelidos a ter
resultado, né? Isso pela cobrança do patrocinador. O que é a glória para ti? Eu acho que a glória máxima para mim no esporte foi defender, né, a camisa da seleção por 15 anos. Né? Isso aí é uma coisa que eu fiquei 10 anos como capitão da seleção brasileira, pelo menos 5 técnicos diferentes. Né? E eu a posição de capitão pesa? Não, para mim nunca pesou, né? Até porque eu fui conquistando esse espaço aos poucos. Né? A minha maneira de liderar não é uma maneira, vamos dizer assim, de falar. A minha maneira de liderar sempre foi buscando dentro da quadra dar o exemplo nos treinamentos. Né? Fora dela, né, tá sempre concentrado, né, buscando sempre o melhor para a minha seleção de forma coletiva, me sacrificando várias vezes, né, jogando fora da minha posição, né, e mostrando para muitos do grupo, né, que no momento estavam na seleção, que o importante é você se doar para a equipe. Né, nenhum objetivo é mais importante do que o objetivo do grupo. Né, eu acho que no momento que você quer ser um líder autoritário, onde você quer impor as coisas pelo medo, você consegue isso por um certo tempo. Né? Depois, com certeza, o grupo vai se voltar contra você. Então, eu adquiri o respeito, a experiência, né, com tempo dentro da seleção, com calma, né, e buscando sempre dar o exemplo, né, de maneira positiva, né, dentro do grupo. Carlão, depois de ter atingido uma carreira brilhante, os holofotes diminuem quando você sai da seleção. Como é que você lida com isso? De repente está no ápice da glória e depois as coisas vão se acalmando, vão mudando. Eu sempre fui um cara muito pé no chão, né? E de certa forma até tímido para entrevistas, e sempre fui avesso a muita badalação, né? Assim, mesmo que você esteja preparado, né, é sempre difícil, né? Não só você sair dos holofotes, mas você perder o contato com o mundo, aquele mundo que você convivia, né, que vivia. Isso para mim foi muito difícil no início. É óbvio que agora eu estou elaborando um trabalho, a gente está fazendo um trabalho que a gente está dentro do meio novamente, né? E eu estou muito contente, né, de ter voltado realmente, né? E uma coisa que é sempre complicada para o atleta, porque você faz o teu trabalho dentro da quadra de forma positiva, né, séria, e de repente quando você para de jogar, você não é que não tem o mesmo respeito, de repente não tem a mesma confiança das pessoas que você pode realizar alguma coisa também fora da quadra, né, uma coisa positiva. Né, e eu sou muito grato ao Banco do Brasil, né, por essa oportunidade que ele deu para a gente demonstrar, né, que a gente é competente também, que a gente pode fazer um grande trabalho de divulgação do esporte, né, ter ideias brilhantes para que o nosso país se torne realmente uma potência olímpica, mas que também as pessoas pratiquem esporte como lazer, né, que isso é muito importante, né, não é só crianças, pessoas da meia idade, né, isso é uma coisa muito bonita do esporte, né, você consegue... Eu costumo falar, né? A gente está nesse projeto, eu e o Paulão Pampa, eu sou do norte, o Pampa é do nordeste e o Paulão é do sul. Olha o que o esporte conseguiu agregar. Três regiões totalmente distintas, diferentes. Né? E isso aí é muito bacana, né? Uma coisa assim que eu acho primordial. Você né? sente que esse trabalho tem dado resultados? Tem sido maravilhoso, né? Os resultados internos no banco, né? Que também é um trabalho que ele tem sido muito institucional, né? De certa forma, né? E um trabalho voltado para as parcerias que o banco tem, né? Os parceiros, e a gente tem cumprido muito bem esse papel aí, né? E sem dúvida nenhuma, né? O projeto ele inicia e você pode melhorar, né? Durante a tua caminhada, né? Eu acho que tudo depende da criatividade, né? O mundo hoje está muito veloz, muito rápido, né? Então é importante você se adaptar sempre o mais rápido possível a todas as situações. Carlão, e nesse tempo de esporte, quais foram as melhores coisas que você aprendeu? Não, uma coisa que eu aprendi assim, no esporte é principalmente ter o respeito ao próximo, né? E apesar de sempre ser um cara que cobrou muito, né? Cobrei de mim mesmo e daqueles que estavam do meu lado,
né? Mas sempre procurei fazer isso de forma positiva, né? E a forma que eu jogava sempre determinada, com raça dentro da quadra, disposição, né? Não queria saber de perder. Muitas vezes as pessoas confundiam isso, né? E estou muito feliz, né? De tudo que eu fiz dentro do esporte, sou um cara realizado, né? E estou me realizando fora dele agora, né? Fora das quadras. E como é que foi a tua participação na Conferência Estadual de Esportes? Eu estou muito contente, né? Eu recebi uma homenagem, eu tive o convite do governador aí, do secretário Zé Alício, né? Cheguei um pouco meio corrido, né? Mas acho super importante esse debate do esporte na região, né? O governador Jorge Viana vem tendo uma visão nesse sentido, né? De esporte de forma social, de forma como lazer. Eu acho que, da maneira que eu apareci aqui, se você der oportunidade, né, para essa juventude, não vou dizer que todos vão se tornar um atleta de alto nível, né? Mas sem dúvida nenhuma você vai construir, não só no voleibol, né, vai construir aí num futuro, né, futuro próximo aí, né, se a gente tiver um pouco de paciência e acreditar no trabalho, né, vão sem dúvida nenhuma aparecer outros grandes atletas aí, e eu acho que isso é uma forma de você demonstrar coisas boas, né? Então eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo, nesse sentido do apoio ao esporte, a gente espera que ele continue, né, e que ele a cada ano aumente, porque eu acho que no momento que todas essas pessoas tiverem essa visão de que o esporte é importante para a nossa sociedade como forma de vida, né, eu acho que essa juventude aí, né, boa parte dela a gente vai conseguir salvar, né, sem dúvida nenhuma, né, da droga, enfim, do álcool, né, e eu acho super importante nessas coisas que o esporte agrega. Você falou dessa relação que o esporte tem com a juventude. O que é que você teria para falar para os 22 municípios do Acre, para a juventude acreana, com relação ao esporte? Em relação ao esporte, né, o que eu tenho a falar, não só para a juventude, né, mas para aqueles também que amam, que praticam de alguma forma, né, e para todos os professores de educação física, né, para aqueles que vivem do esporte, que amam o esporte, né, que continuem lutando, batalhando para que o esporte tenha cada vez mais espaço na vida, né, das pessoas, né, e que se você quiser ser realmente um atleta de alto nível, né, que você se dedique, né, ao máximo àquilo que você quer, né, porque eu acho que só você, né, mais ninguém pode construir o teu caminho, o teu objetivo, né, e eu saí daqui para estudar, comecei a praticar esporte em Fortaleza, voleibol mais precisamente, né, e fiz o que eu fiz dentro da minha carreira. E, sem dúvida nenhuma, pode aparecer outros atletas aqui no Acre, né, e é para esses também que eu mando uma mensagem, né, de carinho, né, e me coloco à disposição agora, né, vou ter mais tempo, né, já falei com o secretário Zé Alício, né, de repente ter a possibilidade de mostrar para essa juventude um pouco do que eu fiz dentro da minha carreira, né, em palestras, enfim, clínicas, tentar passar um pouco da minha experiência, né, dentro do esporte para essa juventude. Carlão, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, é um prazer, né, o espaço que vocês estão abrindo para o esporte, né, e para mim é sempre um prazer e, sem dúvida nenhuma, eu vou vir, né, outras vezes aqui no meu estado, como eu venho prometendo, estou voltando sempre e procurando sempre, de alguma maneira, sempre batalhar, né, para aquilo que eu sei fazer, que é o esporte, né, buscar ir junto ao Banco do Brasil, trazer alguns eventos, enfim, não só esportivo, mas também cultural. O banco é muito forte nisso, né, e já é parceiro do governo. Eu acho que se a gente conseguir dinamizar e canalizar isso para a nossa região, né, tiver alguém que esteja sempre lá cobrando, as coisas podem acontecer. Muito obrigado então, Carlão. Bom, o Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os telespectadores nas 22 cidades do Acre. Até a próxima.